cama horas a fio. Então, essa perda de energia é consequente aos aspectos psíquicos, principalmente a questão da esperança e do desânimo. A pessoa desesperançada e desanimada, é claro que ela não vai revitalizar, não vai absorver a energia vital do cosmos necessário para a vida. Pode acontecer também de haver alterações do sono. Há alterações do tipo insônia, hipersônia ou sono não repousante. Insônia é a dificuldade de conciliar o sono. Acontece muitas vezes em casos de depressão que estão ligados a transtornos de ansiedade também, principalmente a chamada ansiedade generalizada. Então, a insônia é incapacidade de dormir, de iniciar dormir, ou a pessoa dorme o primeiro período e depois acorda e não consegue dormir. Acorda de madrugada e não consegue dormir mais. A hipersônia é o excesso de sono. O excesso de sono pode acontecer associado à insônia. A pessoa tem insônia à noite e hipersônia, uma sonolência constante durante o dia. Ou ela pode ter hipersônia o tempo todo. Então ela sente uma vontade de dormir. Se ela se deitar a qualquer momento do dia ou da noite, ela dorme horas seguidas, se não houver um despertamento externo, porque ela entra num excesso de sono. Na depressão, esse sintoma é mais comum do que a insônia, quando só existe a depressão, a chamada depressão maior. Pode acontecer do sono também não ser repousante. O sono não repousante é quando a pessoa dorme a noite toda, mas é um sono superficializado. A pessoa acorda e se refere que ela acorda cansada. Tem pessoas que falam, inclusive, que elas, como se elas tivessem acordado, como se tivesse tomado uma surra durante a noite. Normalmente, esses processos estão ligados a fenômenos obsessivos que ocorrem durante o sono. Durante o sono, só o corpo dorme, o espírito não dorme. E como o espírito não dorme, muitas vezes ele é submetido a torturas durante o sono. E aí a pessoa tem esse sono muito superficial e ao acordar de manhã é como se ela tivesse com o corpo todo machucado. É porque, na verdade, o corpo fluídico foi machucado realmente e ela está ali naquela situação, porque normalmente com os transtornos neuróticos, como a depressão, eles estão associados com os transtornos obsessivos. Futuramente, em outra videoaula, nós vamos fazer a correlação entre a obsessão e a depressão. Pode acontecer também, outro sintoma fisiológico, são as alterações do apetite. Pode o apetite estar diminuído, que é uma hiporexia, ou pode estar aumentado. Normalmente, na depressão, ele diminui. Raras vezes acontece de haver um aumento. Há um aumento quando está associado também à ansiedade. Agora, normalmente, há uma diminuição ou às vezes a abolição completa do apetite. A pessoa não sente vontade de comer, ou às vezes ela tem até vontade de comer, mas quando ela vai se alimentar, o alimento não tem gosto, ele é sem graça, ou às vezes ela sente até gosto estranho no alimento, como se o alimento tivesse amargo, com gosto estranho, esquisito, ou sem graça, sem paladar nenhum, exatamente por causa da dificuldade em relação ao prazer que o depressivo tem. Então ele tem uma dificuldade em relação ao prazer de viver. E, claro, o paladar está intimamente ligado ao prazer. Se a pessoa abole o prazer de viver, o paladar também vai ser inibido por causa dessa característica psíquica. Outro sintoma muito comum é a redução do interesse sexual. Há uma diminuição da libido e às vezes a pessoa tem uma libido, mas a própria sensação sexual ela se reduz exatamente pela mesma dificuldade em relação ao prazer. O sexo também ele proporciona prazer e a pessoa que abole o prazer de viver, ela acaba abolindo até os prazeres ligados ao fisiológico, paladar e sexo também. Outro sintoma muito comum são as chamadas somatizações. As somatizações mais